Já que a gente tá falando de thrash, vamos começar um debatezinho aí que o seu Mili do Creator nos proporcionou no início da semana, logo na segunda-feira aí, pós a live de domingo passado. E para ele, o grunge não foi o responsável pela queda do metal nos anos 90. Foi o glam. Vamos ler aqui a fala do Mili para ver se a gente concorda com ele. Eu vou ler o que ele disse e depois eu passo a palavra para os senhores. Então, abrindo aspas aí para o Mili, estávamos todos apavorados na época, quer dizer, não é que eu pensasse que tudo tinha acabado. Lembro que nos anos 90 tentei vender uma das minhas Jacksons na época, ninguém queria comprá-la. Todo mundo queria Les Paul ou Fender, um desses tradicionais. Estou tão feliz que os anos 90 acabaram. Há certas bandas de metal que sempre dizem: o grunge matou o metal. Eu não acho. Acho que o que matou talvez tenha sido certas pessoas na indústria que não queriam mais que o metal existisse. E hoje em dia, com tudo sendo mais global pela internet, através da sua própria mídia social, você pode fazer muito mais. Ainda precisamos um pouco da indústria, é claro, e hoje em dia as pessoas que trabalhavam em gravadoras são metalheads. Naquela época, havia principalmente empresários que não entendiam muito de música, a menos que vendesse muitas cópias. Então, hoje em dia é muito mais legal porque a cena se criou sozinha. Há pessoas trabalhando na indústria que realmente amam a música, e você não precisa depender de pessoas que amam o que vende mais. Fecha aspas para o Mili. Mas ele seguiu, e aí é que ele menciona o glam metal. Ele diz: algumas pessoas disseram que foi a fase grunge que matou tudo, mas não acho que foi só isso. Acho que algumas bandas de metal foram confundidas com o glam. Como as bandas de metal de verdade foram rotuladas com os idiotas que estavam por aí no final dos anos 80, que fizeram o metal parecer ruim, na minha opinião foi isso que eles fizeram. Muita estupidez do glam tirou as pessoas do metal. Acho que tem a ver com a era da MTV. A maior parte aqui na América foi o Poison, Rat, Whitesnake, então você teve seu ponto com o Slayer, Exodus e Creator. Era principalmente isso, e as pessoas pensavam, isso é metal. Eles queriam material glam, eu não ouvi nada disso e não queria ter nada a ver com isso. E aí, senhores? Ah, cara, eu não sei se foi tanto o glam, não, cara. O glam mesmo já tava. Eu até com. O Mili tem, como até falaram aqui já, o Mili tem propriedade para falar e tal, porque ele sentiu na pele o que rolou na época. Mas na minha. Já começa por aí também, o que o Ruiz falou aqui. White Snake não é glam. Já Eu começa acho por que aí. eles jogavam tudo no mesmo balaio ali. Hard Hard, rock, hard, é. eles já jogavam como glam. Quando é uma coisa menos agressiva, com muito laque no cabelo, é glam. É isso, na cabeça deles. Então, mas, cara, eu acredito que na realidade foi a indústria mesmo que mudou o foco, entendeu? Por causa da explosão do grunge mesmo, teve isso. E o estilo trash deu uma saturada. E aí o que aconteceu? Você teve também influência do Black Album, que fez muita gente querer mudar um pouco o direcionamento da banda para ter um boom igual a Metallica teve. Então, assim, eu não acho que seja um fator só, mas eu não acredito tudo ao Glam do jeito que o Mili fez, não. Para mim é uma junção de um monte de coisa, tá? Você teve o grunge, o glam, eu acho que o glam ou o hard ou qualquer coisa assim, de todos os pontos aí, eu acho que é o que menos influiu. Então, para mim, foi a estagnação do thrash aliado ao lançamento do Black Album, que meio que foi uma coisa que mudou o jogo no cenário, porque, porra, era o principal nome do thrash lançando um disco comercial, estourando todas as bolhas. E aí você teve isso aliado ao grunge. Aí sim, eu acho que você pode botar um fator de mudança bem forte aí pro thrash ter decaído. Só que ao mesmo tempo que você teve a queda do thrash, você teve estilos mais extremos florescendo nessa época. Então é por isso que eu falo, não adianta você querer dizer que o metal morreu se você estiver vendo só um subgênero. Se você estiver olhando só o thrash ou só o heavy metal, você pode até dizer que sim. Agora, se você bebe de outras fontes, principalmente as mais extremas, você vai ver que os anos 90 não foram esse desastre todo.
tá? Então, para mim, na minha linha de pensamento, é a mudança do Metallica que impactou o mercado todo, do metal como um todo, principalmente do thrash, e o advento do grunge. O que você acha, Stefan? Eu entendo o Mili quando eu coloco a linha do tempo na frente. Então, de acordo com a linha do tempo, dá para entender o que ele está falando. Assim, porque o grunge, o movimento grunge, claro, ele veio depois, né? Já tinha o glam. Então, tinha muita revista aqui também que até depois dessa época ainda misturava. Jogava no mesmo balaio, banda de metal, glam e tudo mais, para separar do alternativo. Então, tem a ver. É claro que não é. Eu não concordo quando é uma coisa só. Foi só o glam? Não. A indústria, ela vai observando. O que dá dinheiro hoje? Beleza, é isso. E amanhã? Amanhã é outra coisa. Acho que é outra coisa. Aí troca. É isso que a indústria faz. Ela vai mudando, do nada. Então, se hoje é o trash, hoje é o trash. Amanhã não, amanhã é o glam, amanhã é o glam. Depois de amanhã é o grunge? Beleza. Para a indústria tá tudo ok, ela só quer saber da grana. O que vai vender mais amanhã? E para as bandas, é um corre-corre danado, porque a mudança é muito drástica. Né? Nós, como fãs, como consumidores, a gente observa de uma outra maneira, porque a gente não está ali na cara do gol, né? A gente recebe o impacto depois. Então dá a impressão de que tem um tempo muito grande entre as escalas, as mudanças. E não, é muito às curto. Vezes foi tudo ao mesmo tempo, né? Você piscou, é o glam, mas daqui a pouco, pum, veio o grunge. Daqui a pouco, aí tem o Metallica com Black Album. Então, sabe, piscou, já tá mudando tudo. E aí as bandas ficam mesmo a ver navios. E sem contar que o mercado americano sempre foi o mais difícil de se adentrar. E principalmente para banda estrangeira. Se para banda americana já era difícil, imagina para uma banda alemã entrar nos Estados Unidos e fazer sucesso, ou uma banda sueca, e por aí vai. O circuito ele é muito fechado, e a indústria americana ela tem essa questão. Primeiro vamos olhar aqui para o nosso catálogo, depois a gente vê o que tem nos outros aí, o que pode render. Então é muito complicado. E aí pegar o Creator, e aí imagina o que estava acontecendo na Europa também. Porque o Creator ele teve uma mudança de sonoridade que foi diferente do que, por exemplo, o Metallica fez. Ele partiu para um lance ali meio industrial e tudo mais, que era o que estava pegando na Europa. Então não pegou nos Estados Unidos. Mas se eles seguissem algo próximo ao que o Metallica fez, também não ia dar certo, porque não deu certo com quase ninguém, né? Talvez o mais próximo que chegou, que fez a tentativa e conseguiu ainda vender um número grande de discos foi o Megadeth, né? E acho que não tem nenhuma outra banda que tentou modificar a sonoridade e conseguiu ali se manter relevante, né? Deu uma queda. Não, além do Metallica. Além do Metallica. O Metallica e depois você viu o Megadeth. Não tem outra. Né? A não ser se juntar tudo. Aí tem a questão, né, do Slayer, com shows e tudo mais. Só que o Slayer teve aquele intervalo esperto, né, que a gente sempre menciona. Sim. Eu acho o seguinte, cara. Eu acho que quando ele fala queda do metal, eu acho que a gente tem que deixar bem pontuado. Queda no mainstream, né? Como o Dan falou, teve muita banda boa de estilos, principalmente os mais extremos. Teve muita banda de power metal que foi muito bem nos anos 90, então essa queda é no mainstream. Então eu acho que a parte da declaração dele mais coerente é quando ele menciona a parte estrutural da cena, né? Quando ele menciona as megacorporações, os empresários, né? Eu acho que essa galera que é a grande responsável. Você vê que desde os anos 80 ali, quando surgiu a New Wave of British Heavy Metal e que as gravadoras, as majors, começaram a apostar nas bandas de heavy metal, a gente tem uma troca de prioridade das gravadoras muito rápido. E por que o metal consegue ficar em evidência durante todos os anos 80? Porque era um monte de estilo diferente aparecendo a cada ano. Então eles apostam ali na New Wave of British Heavy Metal, conseguem pescar o Iron Maiden, o Def Leppard, o Saxon, que foram as bandas que conseguiram permanecer
grandes, daí aparece o thrash metal, eles vão lá e pescam Metallica, Megadeth, Slayer, Anthrax, aí de repente aparece o death metal, depois aparece o power metal, vai aparecendo outros estilos, e as corporações vão migrando. Poxa, tava apostando aqui em nomes do heavy metal, mas hoje já tem o thrash, não quero mais heavy metal, quero thrash. Pô, tava apostando aqui em nomes do thrash metal, mas agora já tem o power. Então, e quando chega nos anos 90, o grande problema é que as gravadoras estavam migrando dentro de subestilos do metal. E aí aparece o grunge, aparece o glam, aparece esses outros subgêneros, mais tarde vem o nu metal, e aí eles começam a cair fora do metal e pescar coisas novas que estavam aparecendo. Então, a galera que fazia os estilos mais tradicionais acabaram sofrendo, porque estavam acostumados com esse lance de venda de milhões de cópias de álbuns, hits tocando nas rádios, e aí, quando chegou ali meados dos anos 90, era só quem já tinha conseguido conquistar um público mesmo. Tipo, Pantera ficou enorme, o Metallica ficou enorme, o Megadeth conseguiu ficar em evidência, o Iron Maiden conseguiu ficar em evidência, mas o restante das bandas, as que não conseguiram, foi naufragando. Ou foi lançando discos ali só para se manter na ativa, que é o caso do Sodom, que é o caso do Saxon, ou então acabou, encerrou, voltou mais tarde, porque os anos 90 realmente não foi favorável na questão de grana para bandas que eram pequenas ou de médio porte. Essa é uma análise mais acertada na minha visão. Pois é, eu acho que você jogar... Até o próprio Dio, certa vez, já falou sobre problemas relacionados ao glam metal e tal, mas assim, eu acho que no caso do Dio, era mais porque ele se sentia envergonhado pela imagem que os caras do glam metal vendiam, do que propriamente dito pela influência musical da coisa, entendeu? Sim. Então, assim, eu vejo da seguinte forma: o glam, ele serviu para o glam e o hard rock, né? A ascensão dessas duas vertentes serviram para popularizar um pouco mais o rock em si do que o metal, tá? Porque nenhum dos dois está atrelado ao metal. Eles permeiam, assim, eles circulam, mas eles não estão inseridos no contexto. Então, você a jogar toda a desgraça do metal nos anos 90 no glam, é o que eu falo, para mim é o menor percentual em termos de causa. Se a gente pudesse dividir num gráfico assim, de pizza, sabe? Assim, né, Dan? A fatia do glam seria bem pequenininha. Quem seguia os modismos, tipo, tocou na rádio eu vou ouvir, não tocou na rádio eu não vou atrás, Pois conforme foi saindo grunge, glam e tal, continuou ouvindo o que tocava na rádio, que são os modismos. Quem era do metal e gostava das bandas de metal, continuou atrás do metal e continuou tendo acesso a bons álbuns. E uma coisa que eu acho engraçada é o pessoal citar o glam, cara, porque o glam ele foi muito forte no final da década de 80. Na década de 90, o glam também se fudeu, cara. O hard rock também se fudeu. Depende, hein, cara. Você tinha algumas coisas um pouco mais comerciais que ainda sobressaíam. Eu me lembro, assim, de... Pô, foi a época que eu tava começando a descobrir bandas, assim, e tal. Pô, eu lembro de tocar na rádio direto. Skid Row, Guns N' Roses, Poison, Aerosmith. Tinha várias bandas, assim, de hard ali e glam que estavam aparecendo, cara. Não, elas apareciam, cara, mas eu acho que elas não conseguiam... né? Fazendo sucesso pra caralho. Eu acho que dessa época, você pega muito mesmo o Skid Row e o Bon Jovi. Bon Jovi e o Guns N' Roses. O Aerosmith, pra mim, ele dependia da trilha sonora que eles iam emplacar em algum filme, entendeu? Então, mas foi nessa época. Crying, Crazy, Amazing, essas porra tudo é dessa época. Living on the Edge, I Don't Want to Miss a Thing. Mas o grunge, cara, era uma parada muito mais latente. Você, nas rádios que tocavam rock, você ouvia direto Alice in Chains, Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam. Quer dizer, era sempre essa parada tocando direto, um atrás do outro.